Bom dia, queridos alunos do segundo ano. Aqui quem vos fala é o professor André de Física. Na aula de hoje, faremos a correção das atividades da aula anterior e daremos continuidade à matéria de calorimetria. Lá na página 335, questão 1 está assim. Ao tocarmos com as mãos uma superfície fria, é o frio que se desloca da superfície para a mão ou é a mão que transmite energia para a superfície? Explique sua resposta. Aí, o que está colocado? É a mão que transmite energia para a superfície. Porque o calor se movimenta naturalmente do corpo mais quente para o mais frio. Depois vamos para a questão 3. Classifique em verdadeira ou falsa as afirmações citadas. Primeira, calor específico de uma substância, C minúsculo, é a quantidade de calor necessária para variar em 1 grau a temperatura de uma unidade de massa? Sim, verdadeira. Quando um corpo está quente, podemos afirmar que ou ele possui Quando um corpo está quente, podemos afirmar que ou ele possui calor? Falso. Estar quente não significa que está recebendo calor. Para que um corpo esteja recebendo calor, tem que existir uma diferença de temperatura. Se um corpo se mantém, por exemplo, a água, se manter a 100 graus Celsius, ela está quente, mas ela não está recebendo calor. Terceira, a água, pelo seu elevado calor específico, é utilizada para apagar incêndios, pois retira calor e esfria os corpos que queimam? Sim, também é verdadeira. Quarta questão. Sabe-se que a areia da praia, num dia de verão, fica mais quente que a água do mar. Supondo que a quantidade de energia recebida pelo Sol seja a mesma para as duas substâncias, qual delas tem calor específico maior? A água do mar. Quinta questão. Em um hospital, um paciente em tratamento recebeu uma camada de álcool na pele e cientista foi ao local. Isso se deve ao fato de o álcool ser muito frio? Não. Absorver calor da pele para evaporar-se? Não. Ter baixo calor específico? Sim. Ser muito denso? Não. Transferir calor para a pele? Não. 5. Questão resposta é a letra C. Com isso, vamos hoje falarmos sobre os exemplos para o cálculo da equação fundamental da calorimetria, ou para o cálculo de calor, no caso, sensível. Primeiro exemplo. Um bloco de ferro com massa de 600 gramas está a uma temperatura de 20 graus Celsius. O calor específico do ferro é igual a 0,114 cal por grau Celsius. Letra A. Qual a quantidade de calor que o bloco deve receber para que sua temperatura passe de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius? Deixa eu ajeitar aqui a tela, vou ajustar aqui a tela para a gente começar a nossa montagem. O que nós temos aí? Nós temos o seguinte, quantidade de calor é massa, calor específico, temperatura final menos temperatura inicial. Quem é a quantidade de calor? Massa, que é 600, vezes calor específico, 0,114, vezes temperatura final menos inicial, 50 menos 20. 50 menos 20, 30. 68,4. Por quê? 600 vezes 0,114, 68,4. 50 menos 20, 30. 68,4 vezes 30, 2.052 calorias. Letra B. Qual a quantidade de calor que o bloco deve ceder para que sua temperatura varie de 20 graus Celsius para 5 graus Celsius? Quantidade de calor eu sei? Não. Mas massa vale 600 gramas. Calor específico? 0,114. A sua temperatura vai de 20 para 5. Então, a temperatura final é menos 5, temperatura inicial, 20. Quantidade de calor
será a massa, 600, calor específico, 0,114 vezes temperatura final menos temperatura inicial, menos 5 menos 20, que vai dar menos 25. 600 vezes 0,114, 68,4. 68,4 vezes menos 25, menos 1.710 calorias. O que significa esse sinal de menos? Significa que o corpo está perdendo calor, ele está cedendo calor. Segunda questão. Determine a quantidade de calor necessária que deve ser fornecida a um bloco de ferro, inicialmente a 20 graus Celsius, e de massa, 200 gramas, para que sua temperatura aumente para 50 graus Celsius, dado calor específico do ferro, 0,114 cal por grau Celsius. Quem é a quantidade de calor? Massa vezes calor específico vezes temperatura final menos temperatura inicial. Massa, 200. Calor específico, 0,114. A temperatura vai de 20 para 50. Final menos inicial. Se inicia em 20 e termina em 50, que a temperatura final vale 50 e a temperatura inicial vale 20. 200 vezes 0,114, 22,8. 50 menos 20, 30. 22,8 vezes 30, 684 calorias. Terceira questão. Um bloco de chumbo de massa, 500 gramas, encontra-se a 20 graus Celsius. Observe, então, que a massa vale 500 gramas. Está uma temperatura de 20 graus, encontra-se a 25 graus Celsius. Temperatura inicial, 25 graus Celsius. Determine sua temperatura, ou seja, determinar a temperatura final, após receber, ou seja, ele vai ter uma quantidade de calor de 1.200 calorias. Calor específico do chumbo, 0,03 cal por grau Celsius. Ou seja, quantidade de calor, 1.200, massa, 500, calor específico, 0,03. Vamos calcular a temperatura final, sabendo que a inicial vale 25 graus Celsius. Vou ampliar a tela para a gente visualizar melhor essa questão e no que a gente vai fazer nela. Quanto vale a quantidade de calor? 1.200. Massa, 500, vezes o calor específico, 0,03. Vamos calcular a temperatura final, menos a temperatura inicial. Então, ó, 500 vezes 0,03 vai dar 15 vezes TF menos 25. Então, o que nós vamos ter? Vamos ter que aplicar a propriedade distributiva. 15 vezes TF, 15 TF, menos 15 vezes 25, 15 vezes 25, 375. Letra para um lado, número para o outro. Se é mais, passa a ser menos. Se é mais, passa a ser menos. Como os sinais são iguais, repetimos o sinal e somamos.